Papa Francisco, repensar a presença do ser humano no mundo. Diante da revolução que afeta os nós essenciais da existência humana, é necessário fazer um esforço criativo e repensar a presença do ser humano no mundo. Na mensagem de vídeo para a Assembleia Plenária do Pontifício Conselho para a Cultura, divulgada nesta terça-feira, dedicada ao humanismo necessário, o Papa indica a necessidade de responder às muitas questões colocadas pela pandemia, primeiramente aquelas fundamentais da existência, a questão de Deus e do ser humano. In effetti, in questo frangente della storia abbiamo bisogno non solo di nuovi programmi economici e di nuove ricette contro il virus. De fato, neste momento da história, precisamos não apenas de novos programas econômicos ou novas receitas contra o vírus, mas sobretudo de uma nova perspectiva humanista, baseada na revelação bíblica, enriquecida pela herança da tradição clássica, assim como pelas reflexões sobre a pessoa humana presentes em diferentes culturas. Francisco cita Paulo VI. Era ao final de 1965 e do Concílio Vaticano II, quando o Papa Montini convidou a humanidade que, com seu humanismo secular, profano, desafiou a visão cristã e permaneceu fechada à transcendência, a reconhecer o nosso novo humanismo. Desde então, passaram-se cerca de 60 anos e daquele humanismo secular permaneceu a lembrança. Este momento, que Francisco define como líquido ou gasoso e animado pela fluidez da visão cultural contemporânea, a referência continua sendo a Constituição Conciliar Gaudium et Spes, que indica quanto ainda a Igreja tem a dar ao mundo e que impõe reconhecer e avaliar com confiança e coragem as conquistas intelectuais, espirituais e materiais que surgiram desde então em vários setores do conhecimento humano. Oggi è in atto una rivoluzione, sì, una rivoluzione, che sta toccando i nodi essenziali dell'esistenza umana e richiede uno sforzo creativo. Hoje está em andamento uma revolução, sim, uma revolução que toca os nós essenciais da existência humana e requer um esforço criativo de pensamento e ação. Ambos. Há uma mudança estrutural na forma de entender o gerar, o nascer e o morrer. A especificidade do ser humano em toda a criação, sua singularidade em relação aos outros animais e até mesmo a sua relação com as máquinas estão sendo postas em questão. Sem ceder à crítica e à negação, ressalta ainda Francisco, é hora de pensar na presença do ser humano no mundo à luz da tradição humanista, como servidor da vida e não como seu patrão, como construtor do bem comum com os valores da solidariedade e da compaixão. Portanto, além da questão sobre Deus, há outra questão hoje que diz respeito ao ser humano e sua identidade. La Sacra Scrittura ci offre le coordinate essenziali per delineare un'antropologia dell'essere umano nella sua relazione con Dio. A Sagrada Escritura nos oferece as coordenadas essenciais para traçar uma antropologia do ser humano em sua relação com Deus, na complexidade das relações entre homem e mulher e na ligação com o tempo e o espaço em que vive. A fusão entre a sabedoria antiga e a bíblica continua sendo um paradigma ainda fecundo. Entretanto, o humanismo bíblico e clássico hoje deve abrir-se ao que outras culturas e outras tradições humanistas podem dar. Tudo isso, conclui o Papa, torna-se o melhor instrumento para abordar as inquietantes questões sobre o futuro da humanidade, já que o mundo hoje, mais do que nunca, precisa redescobrir o significado e o valor do humano em relação aos desafios que devem ser enfrentados. Em Rossano, o jardim inspirado na Laudato Si. Il suggerimento per il progetto Giardino ci è venuto in tempi diversi da amici, fratelli agostiniani o ospiti di passaggio che, arrivando al monastero e vedendo la bellezza del luogo che ci accoglie, hanno esclamato: come sarebbe bello qui un giardino.
Quindi possiamo dire che abbiamo maturato questo progetto non a freddo attraverso un progetto fatto a tavolino, ma in maniera sinodale. In concreto questo progetto si propone di realizzare un giardino botanico nell'area esterna del monastero, un giardino che sia fruibile in maniera inclusiva, che offra spazi di sosta per la preghiera, per la meditazione, per godere della bellezza del creato e così che rimandi alla bellezza del creatore. Un giardino inoltre che parli del lavoro in cui la nostra fraternità è impegnata, cioè quella di coltivarsi al suo interno e con le persone che ci raggiungono per fare delle nostre relazioni un giardino, perché profumino come un giardino. Il progetto di giardino botanico al nostro monastero è legato alla Laudato Si sia per le motivazioni che lo animano sia per la sua realizzazione concreta. L'accento è posto soprattutto su quegli aspetti della spiritualità ecologica tratteggiati al capitolo 6 di Laudato Si, come appello ad una profonda conversione interiore e al fatto che vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale dell'esperienza cristiana. Inoltre, questo progetto vuole mettere in risalto le connessioni tra la cura del creato e l'opera che Dio compie nella terra del cuore di ciascuno di noi. Troppo spesso della Calabria si evidenziano le criticità. Noi crediamo che questa sia una terra ricca di risorse e di potenzialità, ma se i giovani la abbandonano per cercare futuro altrove, è ovvio che questa terra finisce per desertificarsi. Allora un giardino, il segno di un giardino, può essere un segno importante anche per i giovani che dica che è possibile prendersi cura e dare concretamente futuro a questa terra attraverso segni di amore, con creatività, con coraggio.